40 minutos e 5 minutos para perguntas no final. Se tiver gente, se vocês quiserem continuar e depois fazermos outras, aí a gente vai conversando, tá bom? Primeiro eu queria falar o seguinte, não tenham medo de errar, tá? A gente só aprende errando. E também não tenham medo dos meus comentários, se eu falar que alguma coisa não é exatamente isso e tal, não é para ninguém ficar chateado, não, tá? É assim que a gente funciona, assim que a gente aprende. Isso é importante, não sei quantos tem aí ouvindo, mas isso aí é importante. Vamos lá. Vou começar falando da turma 5A, tá? Vou falar do comentário do seguinte grupo. Ronald, Letícia, Débora, Luiz Orlando, Luiz Fernando, Felipe Melo, Adriele, Pedro. Vamos lá. Eles começam o comentário deles com a citação do Bauman. Aí eles dizem o seguinte: com tantas outras pessoas da minha geração e das gerações mais novas, um crime horrendo perpetrado por gente iníqua contra inocentes. Alguém suspeita de que obra a gente está falando? Vamos lá, continuando. Um mundo dividido entre assassinos loucos e vítimas indefesas, com muitos outros ajudando as vítimas quando podiam, mas a maior parte do tempo incapazes de ajudar. Nesse mundo, os assassinos assassinavam porque eram loucos, cruéis e obcecados por uma ideia louca e depravada. Você vê que ele fala a palavra louca várias vezes, né? Esse é o Bauman. As vítimas iam para o matadouro porque não eram páreo para o inimigo poderoso armado até os dentes. Então, esse foi o trecho que o grupo escolheu, tá? Para comentar. A obra Modernidade e Holocausto. Essa obra ganhou prêmio, tá? E é uma obra que o Bauman analisa o Holocausto. Então, vamos lá. Comentário do grupo. Essas pessoas consideradas normais se envolveram e participaram do genocídio de um povo. E o que levava essas pessoas normais a cometerem essas coisas foi, o grupo dizendo, pela obediência à organização ou alguma forma que pregava o que era correto e o que era errado, e o que era necessário para a sociedade. Ou se passaram por uma lavagem cerebral, etc., sendo fixado em suas mentes através de algum modo que deviam fazer aquilo, por alguma razão. Assim, para elas, era apenas uma ordem a ser executada, colocada em suas mentes como algo normal. Ok, querido grupo, isso que vocês falaram não está no texto, tá? Então, cuidado, quando você for comentar, você tem que comentar em cima daquilo que está. Então, vocês inferiram, né, essas razões, porém não está no texto. Beleza. Aí o meu comentário. Importantíssimo, pessoal. Ó, é fundamental sempre analisar o contexto, tá? Vocês tomaram aquele primeiro parágrafo lá como sendo a visão do Bauman. Aí é o seguinte, é o texto do Bauman. Era a visão do Bauman? Sim. Só que era a visão do Bauman no início do livro, antes dele começar a estudar o assunto. Então, como é que a gente sabe? Por que eu estou dizendo isso? Da minha cabeça? Não, a gente não pode sair falando da nossa cabeça. Até pode, mas não é o que está no texto, tá? Então, a gente tem que embasar o que a gente diz, eu, inclusive, no texto. Então, como é que eu sei que ele falou isso, mas depois ele não pensava mais isso? Ele diz isso, ele fala o seguinte, imediatamente antes do trecho que vocês escolheram, Bauman escreveu, sabia, claro, do Holocausto, ele está falando que ele, né? Sabia, claro, do Holocausto. Partilhava uma imagem do Holocausto com tantas outras pessoas da minha geração e das gerações mais novas. Então, ele coloca no passado. Eu partilhava dessa visão antes, tá? Aí vem aquele trecho que vocês escolheram, tá? Que eu já falei. E aí, isso significa que essa ideia era partilhada antes. Depois do trecho, ele continua, tá? Ficando mais firme para a gente, que era uma visão que ele tinha no passado, e depois essa visão mudou, tá?
Então, depois do trecho, ele vai dizer o seguinte: depois de ler o livro de Janina, comecei a pensar em como eu desconhecia os fatos, ou melhor, em como não pensava direito sobre eles. E me ocorreu que realmente não compreendia o que acontecera naquele mundo que não foi meu. O que de fato ocorreu era complicado demais para ser explicado daquela forma simples e intelectualmente confortável que eu ingenuamente achava suficiente. Percebi que o Holocausto foi não apenas sinistro e horrendo, mas também absolutamente nada fácil de compreender em termos habituais, comuns. Foi escrito em seu próprio código, que tinha de ser decifrado primeiro para tornar possível a compreensão. Então, aquele primeiro trecho lá, que ele fala que eram todos loucos, assassinos, né? Pessoas loucas, anormais, ele diz que depois ele não pensa mais assim. Tá? Isso está no texto, ele diz isso. Então, o que é importante para vocês, tá? Depreender. Assim, o objetivo dessa live aqui de hoje é que vocês tenham o Bauman como ferramenta, não só saber o que ele falou, tá? Mas saber usar a teoria dele no momento de um Enem, uma coisa assim, você pode pegar ele como ferramenta para fazer algum comentário, isso vai enriquecer a sua redação, por exemplo, tá? Então, vamos lá. A tarefa deste livro foi exatamente sair do senso comum, que é aquele primeiro trecho lá, tá? Em relação ao que era dito sobre o Holocausto. Quando você tem uma sociedade funcionando como uma máquina, onde existe a razão, porém, sem nenhuma empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, então você abre portas, né, para um genocídio como aquele que aconteceu. Tá? Então, quando você culpa o sistema por tudo e se exime da sua responsabilidade pelo que acontece na sociedade, você consegue explicar o genocídio. O que Bauman queria dizer exatamente era que o Holocausto não era um fenômeno datado, ou seja, restrito a um período histórico. Ele queria alertar para o fato de que o Holocausto poderia se repetir se as condições se dessem da mesma maneira. Tá? Então, era um alerta do Bauman. E ele coloca a visão dele diferente do senso comum, diferente de todo mundo. Não só diferente, mas a compreensão dele é muito acurada, muito aceitável, muito interessante, porque ele fala, não basta você dizer que as pessoas eram loucas e assassinas, porque daí você se distancia dessa realidade, você fala, isso nunca vai acontecer na minha sociedade, tá? Mas ele diz, não, as pessoas tinham razão, só que elas não tinham empatia, tá? Não é somente isso, mas esse é um dado muito importante. Vamos ver aqui como estamos. E aí, pessoal, tá indo bem aí? Tá dando para entender? Muito moderno. Tá dando para entender, pessoal? Eu vou deixar a pergunta mesmo para o final, tá? Só quero saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Dizem ok, tá? Então vamos continuar. Pessoal, não é uma live engraçadinha, tá? É texto, a gente vai falar sobre texto, sobre teoria, então, assim, é o objetivo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, então. Beleza. Por exemplo, vamos dar um exemplo de hoje, tá? Contemporâneo. Quando alguns dizem que a nossa pandemia só vai matar os idosos, se eu aceito isso como ok, eu estou passando pano para o genocídio, tá? E o que é o genocídio? Por que isso tem a ver com Bauman? Porque é exatamente isso que ele fala. Ele fala que a gente naturaliza, tá? O que é o genocídio? Algo que é tão falado, tá? É o extermínio de um tipo de população, tá? Então, se eu tenho extermínio aceitável de idosos, eu estou apoiando o genocídio. Se eu tenho extermínio aceitável de negros, de mulheres, eu estou aceitando um genocídio, que é o extermínio de um grupo específico, tá? Mas você pode dizer o seguinte, mas como assim extermínio? Não tem Hitler, né? Quem está matando é o vírus. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que, se você tem consciência de que isso está acontecendo e você não faz,
né? Aquilo que é necessário para minimizar essas mortes, você não batalha para que essas mortes não ocorram, porque simplesmente são os velhos que estão morrendo, o que também não é uma verdade, tá, pessoal? Não é uma verdade, é chato dizer isso, mas tem gente jovem também morrendo. Mas se você, vamos seguir o raciocínio. Você vai falar o seguinte, mas e economia? Beleza. Presta bastante atenção, tá? Depois, se você quiser, você pode até discordar de mim, mas primeiro entende o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. A ideia de que a gente pode aceitar um genocídio, ou seja, um extermínio de um grupo de pessoas, tá? Para salvar a economia, guarda isso, tá? Essa expressão. É um falso dilema, tá? O que é um falso dilema? É uma falsa oposição. Vou embasar a minha afirmação. Exemplo, eu digo para você o seguinte, vamos lá. Olha, pego você e falo assim, olha, eu não quero te matar. Você está sob a minha... Eu prendi você, eu sou um policial, uma policial, tá? E aí você está lá na sala de polícia e eu falo o seguinte, olha, não te preocupa que eu não quero te matar. Mas aí, você tem escolha, eu vou te dar... Como eu não quero que você morra, eu vou deixar você escolher entre duas coisas. Você pode escolher entre beber água, tá? Escolha número 1. Ou escolha número 2, comer. Ou você bebe água, ou você come. Mas eu não quero te matar, tá bom? Mas, na verdade, eu não te dei escolha coisa nenhuma, porque se você ficar sem fazer uma das duas coisas, ou beber água, ficar sem beber água, ou ficar sem comer, eu estou te matando. Você não tem escolha, tá? Então, é um falso dilema. Você não escolhe viver. Eu estou dizendo que eu vou te matar, na verdade, só que eu estou fingindo que eu não vou te matar. Mas se eu só dou para você essas duas escolhas, qualquer escolha que você faça, você vai morrer, tá? Então, essa é a ideia do falso dilema. Voltando para a economia, tá? Vamos lá, não vou perder o fio da meada. Uma coisa lógica, tá? A ordem das coisas. Antes, eu falo uma coisa bem idiota, tá? Bem idiota, mas faz parte do raciocínio, que é o seguinte. Antes de trabalhar, você vive, porque defunto não trabalha, tá? Defunto não trabalha. Então, primeiro você precisa viver e depois trabalhar. Essa é a ordem natural das coisas, não tem o contrário. Você não trabalha primeiro e vive depois, tá? Isso aí não tem nem discussão, beleza? Ok. Mas ele vai falar para mim, olha, mas as pessoas, elas também vão morrer se elas não puderem trabalhar. Você vai falar isso para mim. Se as pessoas não trabalharem, elas vão morrer. Aí eu vou falar para você assim, depende. Depende como assim? É aí que entra o papel do Estado. O Estado está querendo tirar o corpinho dele fora, tá? Está querendo se eximir. Tirar o corpinho dele fora, colocando para a gente, população, esse falso dilema, tá? Então, vamos lá. Depois a gente faz o link com o Bauman, não se preocupem. Beleza. Em uma pandemia, em vez de dar bilhões para os bancos, que é o que está acontecendo, tá? O que o Estado tem que fazer é, primeiro, evitar ao máximo a expansão da pandemia. E, segundo, evitar que as pessoas morram de fome. Não tem falso dilema. Ou economia ou atender a pandemia. Tem que fazer as duas coisas. Mas aí, como que vai fazer isso? Tem que pegar, não dá bilhões para os bancos, não dá bilhões para os bancos, pega esse dinheiro que está sobrando, porque se está dando para a banca é porque está sobrando, tá? Pega esse dinheiro e dá um suporte para a população que está no meio de uma pandemia e que não pode sair para trabalhar, porque se sair, vai contaminar todo mundo, tá? Então, qualquer pessoa que morra, uma pessoa que morra, é ruim, é sério, tá? A gente não vai querer um pai, uma irmã, um namorado, um avô, não vai querer que ninguém morra. É inevitável? É inevitável, mas talvez a gente possa minimizar, diminuir,
E uma pessoa que a gente consiga diminuir já é ótimo, tá? Então, como cidadão, eu não posso passar pano para o genocídio. Falar, tudo bem que morram os idosos, beleza? Voltando para o Bauman. Se a gente tivesse ouvido o Bauman, tá? Que pessoas normais, que somos nós nessa sociedade, pessoas normais com razão. Aparentemente, temos razão, um mínimo temos. Mas não temos empatia. Nós não temos empatia, tá? Então, foi exatamente o que é interessante, esse tema já estava na nossa ementa, tá? Essa obra, Modernidade e Holocausto. Mas é interessante, ninguém sabia que ia ter pandemia, tá? Mas se encaixa perfeitamente ao dia de hoje. Então, você pode aplicar Bauman para o dia de hoje, tá? Deixa eu ver se vocês estão entendendo, está ok. Espera aí, vamos lá. Tá bom. Maravilha. Que bom que vocês estão gostando. Tá, que bom, que bom. Então, vamos em frente, tá? Ó, vai anotando as perguntas e deixa para fazer no final. Eu vou, se vocês quiserem, se estiver bom o negócio, eu me estendo para além dos 45, tá? Se quiserem. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Citação do grupo. Vamos agora à citação do grupo. Então, o grupo escolheu um trecho, é um site que fala sobre Bauman, Revista Galileu, Globo.com, Sociedade Notícia. O título da obra, Reflexões para Entender o Pensamento. Aí, a citação que o grupo escolheu é o seguinte. Bauman escolhe o líquido como metáfora para ilustrar o estado dessas mudanças, né? As mudanças que vivemos. Vivemos naquela época lá, do Bauman, já morreu em 2017. Facilmente adaptáveis, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades como originais. Então, o Bauman ele usava muito a metáfora do líquido, tá? Por esse motivo. As formas de vida moderna, segundo ele, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a identidade por muito tempo, o que reforça esse estado temporário das relações sociais. Então, ele vai dizer o seguinte, antigamente as pessoas casavam para toda a vida, casavam para 40 anos de relação. Agora você fica numa festa, fica noutra festa e sabe, sei lá, o que vai acontecer. Então, você tem mais vulnerabilidade nas relações. Até você pode se casar, casa um ano, separa, depois casa mais um ano, e assim vai. Não todo mundo, tá? Mas esse fenômeno, ele não está falando em termos de moral, não. Ele está falando que em todas as relações, e aí vai ter, vou falar mais para frente, mas já vou puxar um pouquinho, tem a ver com a lógica do consumo. Ele diz que a gente se deixou entranhar, tá, pela lógica do consumo. Então, a nossa relação com as pessoas é uma relação de custo-benefício, tá? Toda relação é uma relação de custo-benefício. Tá valendo a pena? Tá sendo interessante? Eu estou ganhando alguma coisa nessa relação? Estou ganhando alguma coisa, eu continuo nessa relação, qualquer tipo de relação, tá? Custo-benefício, se for uma relação amorosa, você está com a pessoa, mas você está com um olhinho lá, o seu olho está, ou olhando, ou pensando, será um custo-benefício? Será que eu separar dessa pessoa e se eu for para outra, aí você, será que vale a pena? É o custo-benefício, tá? Ele vai dizer isso. Então, vamos lá. O grupo escolheu esse trecho e vai comentar da seguinte maneira. É exatamente assim o nosso mundo como um todo, é líquido. Não podemos confiar que quando fazemos algumas ações, as coisas ficarão da mesma forma, pois certas coisas mudam de uma forma ou de outra. Se tiver alguém chegando agora, comentário do grupo, tá? Pois certas coisas mudam de uma forma ou de outra, ou seja, tudo está em constante transformação. As pessoas tendem a viver cada vez mais a mudança repentina. A liquidez, como diz o texto, é impressionante, a rapidez em que as coisas acontecem e se modificam a cada minuto, o que é de extrema importância para a população, pois nem sempre um costume enraizado move uma sociedade. Continuando o grupo. Necessitamos de mudanças, ter novos pensamentos, hábitos e atitudes.
Essa sociedade moderna, como caracteriza Bauman, uma modernidade líquida, explica que essa sociedade desperta a liberdade ou a própria autonomia, que sempre está mudando hábitos, estilos de vida, crença, etc. Sempre permanecendo em um fluxo e não chegam a se tornar sólidos novamente. Aí eles vão dizer, a sociedade de hoje não era como a modernidade sólida que Bauman define. Porque quando ele fala, aí eu falando, tá? Eu falando de Bauman dentro do comentário do grupo, é o seguinte. Quando o Bauman cria esse conceito de modernidade líquida, tá? É em comparação com a modernidade sólida, que é a anterior, que as relações eram mais estáveis, né? E que a visão de mundo trazia mais estabilidade e segurança, em oposição com a insegurança do mundo líquido, tá? Então, vamos lá. O grupo, voltando para o grupo, a sociedade de hoje não era como modernidade sólida que Bauman define. A atual, que ele define, fluidos e a sociedade são semelhantes, pois cada pessoa se molda, muda sua forma, como acontece com os fluidos. São maleáveis e, uma vez que mudem suas formas, elas não voltam a ser como antes. Nesta modernidade, as coisas não são para sempre, assim como a mesma água nunca passa no mesmo rio. Comentário do grupo, tá? Citação do Bauman. O que todas essas coisas dos fluidos mostram em linguagem simples é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo, enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo, resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante. Os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-la. Assim, para eles, o que conta é o tempo. Que ele está falando é que o tempo é mais fluido que o espaço, tá? Mais do que o espaço que lhes toca ocupar. Espaço que, afinal, preenchem apenas por um momento. Esse trecho é do livro Modernidade Líquida. Agora eu vou fazer o meu comentário. Teve comentário do grupo, o comentário do Bauman, agora é minha vez. A visão que o Bauman tem do mundo líquido, mais do que apenas definir, ele não pretendia só dizer o que era o mundo líquido, tá? Quando ele faz isso de uma forma crítica, ele está criticando essa modernidade líquida, tá? Então, voltando. A visão que o Bauman tem do mundo líquido, mais do que apenas definir, é ter uma visão crítica. Para que tenhamos equilíbrio, é preciso ter um pouco do sólido e um pouco do líquido. Em outras palavras, tá? Um pouco da tradição, um pouco do passado, da tradição, e um pouco da novidade. Um mundo líquido demais, em que só o novo é valorizado, novo, traz o excesso de insegurança e angústia. É preciso um pouco de permanência também, alguma coisa tem que ficar, tá? Por exemplo, no mundo do trabalho, ele fala muito do mundo do trabalho, existe a circulação do dinheiro. O dinheiro, ele é fluido, ele é abstrato, tá? É um pedaço de papel ou uma moeda, né? Não tem, o dinheiro em si, ele não tem nenhum significado. O que leva, aí você trabalha, entre aspas, o dinheiro, mas o que leva à realização no trabalho, preste atenção, tá? Isso é importante. Eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar, eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas preste atenção, tá? O que leva à realização no trabalho é exatamente a possibilidade de se estabelecer vínculos, tá? Vou repetir. O que leva à realização no trabalho é exatamente a possibilidade de se estabelecer vínculos, desenvolver uma trajetória, contar uma história. Quando você tem uma trajetória profissional, imagina, você quer ser uma médica, você quer ser um engenheiro,
Então, você vai ter uma trajetória profissional. Nossa, eu trabalhei tantos anos no hospital e ajudei nisso, né? Eu trabalhei tantos anos como engenheiro em tal cidade, eu ajudei a construir isso. Você vai montando uma trajetória. Isso é permanente, tá? O dinheiro que você recebe para pagar, como diz o povo, tá? Para pagar conta. O dinheiro que você recebe para pagar conta, ou seja, para pagar as suas contas, tá? Mas o que você vai construindo por meio do seu trabalho é uma trajetória, uma história, uma trajetória profissional. Isso é permanente, tá? Isso fica para o seu coração, fica para a tua identidade, fica também para as pessoas que você se relaciona, tá? Então, preste atenção, outra coisa. Porque isso é incutido na nossa cabeça, tá? Pensar que trabalhamos para consumir, tá? Com o objetivo meramente de consumir, é um falso dilema. É outro falso dilema, tá? Pensa junto comigo. Se trabalhamos para consumir e consumimos totalmente o fruto do nosso trabalho, não fica nada, não sobra nada, tá? Nada permanece. Daí nos sentimos vazios. Não basta ter coisas materiais, mansões, iates, carros, jatinho. Isso não traz realização, tá? Não que eu tenha. Mas é porque é só o material, é a coisa pela coisa. É pura aparência, tá? É a aparência. Você não tem nada de permanente para você, não tem uma trajetória, tá? O mundo do consumismo, que é isso, esse alerta também que o Bauman vai fazer, ele fala muito do consumismo, que é esse afã de consumir. Ele fala, inclusive, que a gente acaba se tornando aquilo que a gente consome, aquilo que a gente tem, tá? Então, o mundo do consumismo, ele é totalmente líquido. Putz, comprei um celular, ó, maneiro, pá, comprei celular, tô lá, um ano, nossa, esse celular aqui é uma porcaria, ó, o outro aí que está no mercado, muito mais legal, isso não serve para nada, tá? Então, até, tem um nome para isso, né? A obsolescência programada, é um nome aí da tecnologia, que as coisas, elas são programadas, poderiam durar a vida inteira, mas elas são programadas para ter prazo de validade, para que a gente vá consumir de novo, tá? Então, o mundo do consumismo é totalmente líquido. Você tem que ter permanência na sua vida, senão fica vazio, fica esquisito, tá? Deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Ah, eu também amo o Bauman. Nossa, ó, quem quiser, eu tenho praticamente, acho que eu tenho todos os livros do Bauman em PDF. Quem quiser só me pedir, professora, me dá o livro tal. Provavelmente eu vou ter, tá? São muitos, todos eu não tenho, mas provavelmente eu terei, tá? Vamos lá. Agora, grupo 3. Felipe, Julie, Caroline, Kevin, Lucas, Luiz Felipe, Rafael, Thaís. Questão 1. Citação do Bauman pelo grupo. Dá um golinho na água. Vamos lá. O Holocausto não foi simplesmente um problema judeu, nem fato da história judaica apenas. O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano. E por essa razão é um problema dessa civilização e cultura, tá? Então, apesar de todo aquele ânimo de progresso, tá tudo maravilhoso, né? Não estava tão maravilhoso assim. Uma coisa que impactou a humanidade foram as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. As pessoas passaram a ver a humanidade de uma maneira diferente, porque as guerras trouxeram muitas mortes, muita tristeza e tudo mais. Quebrou um pouco aquele otimismo que tinha muito otimismo. A guerra trouxe um pessimismo, tá? As guerras, no caso. Podemos analisar que, ao contrário da maioria dos historiadores,
Bauman, aqui agora é o grupo falando, tá? Comentário do grupo. Podemos analisar que, ao contrário da maioria dos historiadores, Bauman estudava o porquê do Holocausto ter acontecido e não como ele ocorreu, né? Eu colocaria aí, não simplesmente como ele ocorreu. Diante disso, ele relata que a modernidade foi necessária para que a tragédia ocorresse, pois foi nessa fase em que a humanidade se tornou facilmente manipulável e controlável, onde a maioria tinha sua atenção voltada para a evolução tecnológica. Tá? Então, às vezes, a gente fica deslumbrada, tecnologia, tecnologia, mas se a tecnologia não tiver um objetivo humano, ela se perde. A tecnologia pela tecnologia, ela pode, inclusive, ser destrutiva, tá? Então, desculpa, grupo, eu me meti no meio aí. Vamos lá, voltando. Então, nessa fase em que a humanidade se tornou facilmente manipulável e controlável, onde a maioria tinha sua atenção voltada para a evolução tecnológica, e a sociedade se importava unicamente com as suas próprias prioridades e a busca pelo mundo perfeito. Logo, o Holocausto não foi algo motivado pelas loucuras e insanidade de uma população, mas sim feito por homens racionais e que planejaram tudo minuciosamente para que ocorresse o genocídio. Muito bom, grupo. Excelente, tá? Seguindo esse princípio, a alternativa que se mostra errônea é a letra B. Aí agora a gente vai conversar pelo seguinte, que é o seguinte: o raciocínio de vocês está corretíssimo, mas vocês erraram a alternativa, tá? Vamos lá, eu vou explicar por quê, claro, né? Tá. Para poder explicar, eu vou ter que ler o Bauman. Então, vamos lá. A maioria dos que executaram o genocídio eram pessoas normais, que passariam facilmente em qualquer peneira psiquiátrica conhecida. Nós, né? Nós, normais. Por mais, a gente sempre se acha normal, né? Nem o maluco vai dizer que é maluco, né? Então... Ai, brincadeira da parte. Por mais densa e moralmente perturbadora. Isso também é teoricamente intrigante, em especial quando visto em conjunto com a normalidade daquelas estruturas da organização que coordenaram as ações desses indivíduos normais no empreendimento do genocídio. Achei lindo isso, pessoal, poético, né? O genocídio foi um empreendimento, tinha um objetivo. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas ninguém vai querer matar os outros, né? Ninguém vai querer matar os outros. Depende, tá? Depende. Pode ser que seja um projeto exterminar pessoas, pode ser que seja. Nunca saberemos. Então, já sabemos que as instituições responsáveis pelo Holocausto, mesmo se consideradas criminosas, não eram, em nenhum sentido, sociologicamente legítimo, patológicas ou anormais. Agora vemos que as pessoas cujas ações elas institucionalizaram também não se desviavam dos padrões estabelecidos de normalidade. Ficou tudo dentro do normal. Tudo muito normal, tá? É que nem hoje. Nossa, tudo muito normal, tranquilo. A passação de pano danada. Vamos lá. Pouco resta fazer, portanto, senão dar uma olhada de novo com olhos aguçados por nosso novo conhecimento nos padrões, supostamente, já está acabando o texto dele, tá? Supostamente compreendidos e normais da ação racional moderna. É nesses padrões que podemos esperar descobrir a possibilidade tão dramaticamente revelada na época do Holocausto. Aí é o seguinte, a questão, né, da qual a gente está falando. É incorreto afirmar a partir do escopo teórico de Zygmunt Bauman. E aí, vocês falaram o seguinte, vocês falaram que era a B. Então, a B teria que estar incorreta, mas a B não está incorreta, e aí eu vou explicar. Vamos lá. A B fala o seguinte, Bauman questiona que o Holocausto tenha ocorrido especialmente em decorrência da ação de pessoas anormais, tá? Ele questiona isso, beleza? Tá correto isso. Tá correta a alternativa B,
ele realmente questiona que se o Holocausto foi resultado da ação de pessoas anormais. Ele fala não. Ele fala o tempo todo, tudo isso aconteceu dentro da normalidade. É essa a grande tese de Bauman. Tudo aconteceu dentro da normalidade. O genocídio, o extermínio, a naturalização do extermínio é normal, tá? Aconteceu dentro da normalidade. Então, a B é a correta e não incorreta. Então, vamos achar qual é a incorreta. Vamos lá. Bauman concordava com a máxima: o homem é o lobo do homem, divulgada por Thomas Hobbes, e acreditava que o mal é inerente à natureza humana, tá? Ele não acreditava que o mal é inerente à natureza humana. Ele acreditava que nós temos escolha. É por isso que ele escreveu o livro. Nós temos a escolha entre aceitar, né? Aceitar as monstruosidades, tá? Entre ser empático, ter empatia ou não, uma escolha, é uma escolha coletiva, tá? Então, e outra, aí eu vou dar uma dica para vocês de prova, assim, qualquer coisa de humanas, ou sociologia, filosofia, história, literatura, tá? Se você falar que alguma coisa é inerente à natureza humana, o professor, o profissional, o corretor da prova vai pular, tá? Porque em ciências humanas, nós não acreditamos nunca que existe uma natureza humana intocável. Por quê? Porque nós não somos o mesmo no dia a dia, nós nos influenciamos, nós nos impactamos. A vida social, ela nos altera, tá? Para o bem ou para o mal. Então, não existe essa natureza humana. Se existisse, o homem teria que ficar dentro de um laboratório, tá? Dentro de um cubo, assim, dentro de um laboratório, sem ter contato social nenhum. E aí, para você saber qual é a natureza humana, pura natureza. Nasceu, não mudou, tá? A gente não sabe qual é essa natureza humana e nem acredita que tem uma natureza humana imutável. Então, é essa, tá? É a resposta D, que é errada. As outras estão todas corretas. A vai dizer o seguinte, está correta. Bauman acreditava que era importante compreender as circunstâncias em que o assassinato em massa ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como o maior genocídio do século XX, a fim de alertar para a probabilidade de acontecer novamente. Corretíssima, tá? A C, a B a gente já comentou, a C. O Holocausto foi consequência de um processo em que as responsabilidades ficavam diluídas em um sistema de distribuição de tarefas. Ele vai falar que a burocracia, ela ajudou muito o Holocausto, o genocídio. Como? Tá? Não tinha responsabilidade, porque as tarefas elas eram divididas. Então, se tinha um monte de gente que morria lá na câmara de gás, eu acho que é câmara, agora me deu um branco aqui, mas acho que é câmara. Na câmara de gás, uma pessoa produzia o gás. O outro, que era o motorista de caminhão, levava lá o gás, né, até o campo de concentração. Mas ele não se sentia responsável, ele só levava o gás, ele não estava matando, ele só levava o gás. O outro só produzia, o outro só dava, entendeu? Não, as pessoas não se responsabilizavam porque as tarefas elas eram divididinhas. E aí ninguém se sentiu responsável. E aí por isso que o Bauman faz a grande crítica. Olha, não adianta ficar vendo Hitler como um monstro. Não adianta ver o líder sozinho como um monstro, porque ele só fez o que fez com a ajuda da sociedade, com a ajuda das pessoas normais, com a ajuda daqueles tais cidadãos de bem, tá? Ajuda dos cidadãos de bem. Todos eles colaboraram para o genocídio. Não foi Hitler sozinho. Sozinho ninguém faz porcaria nenhuma. Ninguém faz. É muito fácil você responsabilizar, nem de bom e nem de ruim. Tá? É por isso que é importante a cidadania, por isso que é importante a gente ser responsável no dia a dia. Desde apontar uma coisa que está errado dentro da nossa casa, na nossa escola, na nossa cidade, no nosso planeta e vai indo.
tá? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, se eu acho que está errado uma coisa, eu posso até não ter o poder suficiente para mudar diretamente, mas passar pano eu não vá. Fala que está tudo bem, não dá. Não rola, tá? E aí, a alternativa também está correta. A burocracia moderna foi útil para os procedimentos promovidos pelo Holocausto. Então, pessoal, não interessa a tecnologia, não interessa a burocracia, não interessa mídia, não interessa porcaria nenhuma se a gente não tiver um projeto coletivo para o bem da coletividade. Não estou falando que não vão acontecer coisas ruins, mas não que a gente promova que aconteçam essas coisas ruins. É isso que é preocupante, tá? E para isso a gente precisa, número 1, empatia. Número 2, responsabilidade. As pessoas esqueceram essa palavra, tá? Não sejam irresponsáveis no dia a dia. Não sejam irresponsáveis nas redes sociais, tá? Porque não façam, né, o linchamento virtual. Sejam responsáveis. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Coisas simples. A gente não deixaria as coisas chegarem no ponto que chegaram se a gente tivesse ouvido o Bauman, tá? Bauman, eu te amo. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão aqui. Então, beleza. Tá. No final, perguntas, tá? Não vou poder responder. Vocês ainda estão aí? Tá tudo dando certo? Eu ainda estou aqui? Dá só um ok para mim aí, para saber. Para saber se está tudo dando certo. Sim, tá. Vamos continuar. Já são 1h44. Vou continuar, tá? Até terminar aqui. Beleza. Então, agora, questão 2. Vou elogiar esse grupo, porque eles fizeram o que eu pedi. E, pessoal, não é complicado, tá? Tem o grupo, um comentário por dia, tá? Um comentário por dia. Então, você que é do grupo, você não precisa nem comentar todo dia. Você vai comentar uma vez por semana. Quiçá uma vez por semana. E o que a gente aprende é no processo. Não adianta nada você pegar e ler um livro inteiro do Bauman na véspera de uma prova que nem vai ter. Não vai ter prova. Mas a gente tem que continuar aprendendo e ensinando. E eu encontrei essa forma como a melhor forma no momento, tá? Espero que a gente esteja conseguindo estabelecer essa troca aí. Beleza, questão 2, feita no dia 2 de maio de 2020. Citação do Bauman pelo grupo. Livro Modernidade Líquida, página 16. Devemos nos emancipar, libertar-nos da sociedade. Não era um problema para Marcuse. O que era um problema? O problema específico para a sociedade que cumpre o que prometeu era a falta de uma base de massas para a libertação. Para simplificar, poucas pessoas desejavam ser libertadas. Menos ainda estavam dispostas a agir para isso. E, virtualmente, ninguém tinha certeza de como a libertação da sociedade poderia distinguir-se do estado em que se encontrava. Comentário do grupo. Vamos lá. Libertar-se significa, literalmente, libertar-se de algum tipo de grilhão que obstrui ou impede os movimentos. Começar-se-ia livre para se mover ou agir. Sentir-se livre significa não experimentar dificuldade, obstáculo, resistência ou qualquer outro impedimento aos movimentos pretendidos ou concebíveis. A partir desta citação, né? A partir dessa, quando algo anterior com 2 S, a partir dessa citação, concluímos que a sociedade passou a ser mais livre, mais ligada aos seus próprios desejos e sonhos. Passou a encarar a vida e as ações de maneira mais leve, mais liberdade, com mais possibilidades de experimentação e menos amarras. Tal afirmação pode ser contextualizada com a letra E, o que atesta a sua veracidade. Pessoal, muito bem escrito, mas dessa vez eu vou falar não. Por que não?
Pessoal, presta atenção. Não está escrito no texto isso, que as pessoas são mais livres. Ele falou sobre liberdade. Aí eu vou fazer agora o meu comentário, tá? Presta bastante atenção, que ele vai falar o oposto disso, tá? O que está no texto seguinte. Aí eu vou falar para você, a libertação não ocorreu, porque ele diz o seguinte, atenção, ó, falta de uma base de massas para a libertação, tá? Vou repetir. Falta de uma base de massas para a libertação. Se houve, né, falta de uma base de massas para a libertação, não teve libertação, tá? Outra coisa, ele vai dizer, poucas pessoas desejavam ser libertadas, menos ainda estavam dispostas a agir para isso. E, virtualmente, ninguém tinha certeza de como a libertação da sociedade poderia distinguir-se do estado em que se encontrava, tá? Então, falta base de massas para a libertação, poucas pessoas desejavam ser libertadas. Então, assim, o que ele disse, ó, a liberdade é linda, mas não aconteceu, tá? Beleza. E no final, tá? Repetindo, no final, perguntas e comentários, vão anotando aí se vocês não entenderam ou não concordarem com alguma coisa. Então, a letra E não é a correta, tá? A letra E diz o seguinte, a metáfora da liquidez é empregada para caracterizar o abandono dos valores e promessas associados à sociedade moderna, presta atenção agora que vem o erro, tá? Agora o motivo da questão está errado. Cujo fundamento encontrava-se na emancipação humana pelo uso da razão. Ele não fala em emancipação humana, ele fala ao contrário disso, ele fala a humanidade se ferrou, tá? Fez tudo errado, é uma crítica, tem uma visão crítica. Ele não fala em emancipação humana, não houve emancipação humana para o Bauman, tá? Tipo assim, ele falou, ó, não sou deslumbrado com tecnologia, com esse papinho todo, não, tá tudo uma porcaria. Resumindo, foi isso que ele falou. Então, não houve emancipação humana para ele, não, tá? A questão correta é a alternativa, a alternativa correta é a C. Aí vamos ver por quê, eu vou ler bem devagarinho. A modernidade líquida é uma continuidade e radicalização da modernidade, fase na qual a incerteza e a insegurança configuram as condições de vida dos indivíduos e suas relações com as estruturas sociais, tá? Então, a ideia do líquido é exatamente de incerteza, de insegurança, porque está tudo se movimentando o tempo todo e não tem permanência, aquela coisa que a gente já falou antes, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que estamos aqui. Pessoal, podemos ir mais um pouquinho? Já acabei meu tempo que eu combinei com vocês, mas se vocês tiverem disponibilidade, até mesmo porque se der certo, isso aqui vai ficar gravado, tá? E depois vocês podem recorrer, beleza? Eu vou mais então, tá? Bauman, questão 2. Tudo é temporário. É por isso que sugeri, é ele falando, tá, o Bauman? Tudo é temporário. É por isso que sugeri a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna, que, como os líquidos, se caracteriza por uma incapacidade de manter a forma. Nossas instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes, hábitos e verdades autoevidentes. É verdade que a vida moderna foi desde o início desenraizadora e derretia os sólidos e profanava os sagrados, como os jovens Marx e Engels notaram. Mas, enquanto no passado isso se fazia para ser novamente reenraizado, agora as coisas todas, empregos, relacionamentos, know-hows. O que é know-how? Conhecimento. Então, eu tenho conhecimento com uma coisa hoje, que está me servindo hoje, amanhã já não está servindo mais, tá? Então, tendem a permanecer em fluxo, voláteis, né? Volatilidade, desregulados e flexíveis. Ele vai dizer isso no artigo da Folha, tá? Provavelmente, acho que foi uma entrevista. A ideia em torno do conceito de modernidade líquida
já extrapolou os meios acadêmicos e ganhou espaço nos veículos midiáticos, como se exemplifica nesta reportagem da Folha de São Paulo, de acordo com o texto, é correto afirmar. Beleza. Não vou ler aqui todas as alternativas, vou tentar dar uma agilizada, tá? Então, a resposta correta é correto afirmar. A resposta é C. A modernidade líquida é uma continuidade, radicalização da modernidade, fase na qual a incerteza e a insegurança configuram as condições de vida dos indivíduos e suas relações com as estruturas sociais, tá? Aí vem questão 3. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Ainda falta um pouquinho. Deixa eu perguntar aqui. Pessoal, vocês querem que eu continue? Ou a gente marca uma outra live para continuar? O que vocês gostariam? Porque também, como eu falei, eu acho que vai ficar gravado, tudo indica que vai ficar gravado. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir para perguntas, tá? Para perguntas, comentários agora. E aí depois a gente vê se a gente continua ou se continua na próxima live. Continua, tá? Continua. Mais alguém quer que continue? Mais um voto para continuar? Pode, tem 2. Ah, tem vários, tá. Então vamos continuar. Parará. Beleza. Questão 3. Continuamos no mesmo grupo, tá? Esse grupo trabalhou bastante. Turistas e vagabundos, página 87. E assim, pelo menos espiritualmente, aí é o comentário, a citação do Bauman, tá? Que o grupo está falando. E assim, pelo menos espiritualmente, somos todos viajantes. Ou, como diz Michel Benedict, a importância mesma da localização em todas as escalas começa a ser questionada. Tornamos-nos nômades, que estão sempre em contato. Beleza, comentário do grupo. Com essa citação feita por Bauman em seu livro, é possível notar semelhança de pensamentos entre ele e Benedict, em relação a como o desenvolvimento tecnológico anula a ideia de realmente algum lugar em relação a como o desenvolvimento tecnológico anula a ideia de realmente estarmos em algum lugar ou pertencermos a ele. Mesmo presente de corpo, somos capazes de fazer uma viagem ao outro lado do mundo, em uma velocidade muito superior à dos jatos supersônicos, como já dito por Bauman, né? Então, uma questão que apareceu com essa coisa toda da tecnologia, né, de você estar em tempo real em outro lugar, por exemplo, aqui e agora, né? Aqui agora nós estamos no espaço virtual. Então, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, mas ao mesmo tempo nós estamos em outro lugar. Então, essa possibilidade, né, mudou tudo, mudou radicalmente o mundo, tá? Então, seguindo esse princípio, a alternativa que se mostra errônea é a letra B. E aí, pessoal, eu vou discordar de vocês, tá? Ao contrário, a B é correta. E aí, eu vou pular uma parte aqui, se vocês quiserem, eu mando o texto todinho para vocês, tá? E vou dizer por quê. As alternativas, olha, atenção. Há uma coisa importante para a prova, quando vocês forem fazer prova, qualquer prova, tá? Às vezes, quando você vê a questão, você vê assim, A, B, C, D e E. Você fala, caramba, todas estão certas. Na sua cabeça, você acha que tudo está certo. E aí, pode ser até que sim, tá? Mas aí, você vai ter que escolher a mais certa de todas, tá? A mais certa de todas. E às vezes acontece o contrário, beleza? Então, as questões, elas são comparativas. Então, alguma coisa, às vezes, que você acha que não encaixou completamente, não está ideal, mas você vai escolher em comparação com as outras. Então, vamos ver todas as alternativas
para vocês verem que a B é a correta, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. Expulsão dos grupos de suas residências. Isso não tem nada a ver com o texto, tá? A, C, que é a B, a gente já vai falar por último. A, C. Ampliação dos canais abertos de televisão, tá? Ele não fala disso especificamente. Não é a internet que foi o bom, o tchan, tá? A televisão teve uma queda, na verdade. A D. Planejamento dos roteiros de viagem. Aqui não está nem aí para roteiro de viagem, não está falando sobre roteiro de viagem, beleza? Atuação das autoridades governamentais. Também não fala sobre isso o texto. E a B, tá, que vocês consideraram errada, mas vamos lá. A B, progresso das revoluções tecnológicas. É sobre isso que ele está falando, tá? Então, a B é a correta. Vamos lá. Questão 4. Questão 4. Eu gostei muito da análise de vocês. Vida para consumo, página 22. Numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. A capacidade de trabalho não pode ser comparada nem vendida em separado de seus portadores. De maneira distinta de outras mercadorias, os compradores não podem levar sua compra para casa. Aí a análise de vocês. Fazendo a análise desse trecho da obra, Vida para Consumo, podemos observar que, para Bauman, os consumidores são também mercadorias, onde cada pessoa coloca na vitrine suas melhores habilidades, porém, diferente das demais mercadorias. Essas, por sua vez, não são completamente vendidas, visto que apenas sua força de trabalho é posta à venda, e apenas essa pode ser consumida pelo seu comprador. Muito bom, pessoal. Amei a análise, muito bom, tá? Após a análise, chegamos à conclusão de que a resposta correta é a letra E. Corretíssimo, certíssimo, tá? Os próprios membros da sociedade de consumo são mercadorias de consumo, qualidade que os torna autênticos membros dessa sociedade. Então, nós somos membros dessa sociedade porque nós somos mercadoria, né? Em todos os sentidos, né? É isso que o Bauman vai falar. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou agendar com vocês, porque tem mais comentário, bem mais, tá? Comentário também, porque senão também, né? Vai ficar muito longa essa live, e aí o YouTube não vai gostar, os meus seguidores não vão gostar. Não, não é isso. É porque vai ficar longa mesmo. E aí a gente faz o seguinte, eu vou terminar aqui daqui a pouquinho, beleza? E a gente pensa num bom dia e hora aí para a gente dar continuidade, talvez na terça-feira. Aí a gente vê, tá? Eu só queria terminar, então, eu pulei uma parte, tá? Eu calculei mal, achei que daria 45. Mas é uma música, eu não vou cantar não se preocupem. É uma música para reflexão, tá? Que, na minha concepção, poderia ser tema, não sei nem se já foi, tá? Não, porque eu não sei todos os temas de redação do Enem, né? Mas poderia bem ser um tema relacionando o escopo teórico de Bauman, ou seja, a teoria de Bauman, e a música Comida, dos Titãs, para discutir o consumismo. Não sei se vocês conhecem essa música, tá? Essa música é de 1987, Titãs, Comida. Assistam. Aí, tem no YouTube, é claro. O que vai dizer? Vê se vocês não acham que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ó, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer, tá? E aí, no final, eles falam: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Muito poético, tá? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aí. Então, sensacional, não é, Luiz? Nossa, eu amo essa música. Pam, 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 pam. Eu amo essa música. Aliás, amo música. Então, pessoal, o que vocês acharam? Sinceramente, gostaram? Podemos fazer outra? Deu para aprender alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Foi assim, vocês se animaram para continuar lá na Wiki, tá? Porque eu tenho que dar nota para vocês, né? Então, vocês têm que participar. E se não der para participar, que bom, Laura, que você gostou. Fico feliz. Se não der para participar por algum motivo, entre em contato comigo, meu WhatsApp, tá? Que bom, Ana, que você gostou, né? Enfim, fico feliz mesmo. Como é que vocês estão? Nós temos aqui 17 pessoas, né? Percebi que apenas um grupo da minha sala está postando questões na Wiki. Sim, eu queria perguntar para vocês. Todo mundo consegue ver o comentário de todos os grupos? Vocês conseguem ver? Uns conseguem ver os comentários dos outros? Sim. Então, isso também, pessoal, é o interessante dessa tal de Wiki, é como se fosse o Wikipédia, né? Ou Wikipedia, sei lá, nunca sei. Que vocês conseguem ver os comentários dos outros e isso também te estimula a escrever o teu comentário, a pensar, tá? A tal da construção coletiva. E achei que esse formato seria mais legal do que prova. Porque prova, ainda mais agora, né? É você e a máquina e você, e essa coisa de certo e errado em si é muito limitado, tá? É muito limitado para a gente aprender a pensar. Eu acho que eu vou marcar na terça-feira. Vocês acham legal, terça-feira? Para dar continuidade, aí eu olho mais comentários. Terça-feira eu tenho uma reunião do projeto às 14 horas, 14 às 15, pode ser lá pelas 16 horas, daí eu preparo o outro e falo que não terminei de falar aqui, ficou faltando coisa, dou mais uma olhada lá nos comentários e para dar continuidade. Eu quero falar do Baum até dia 15. Dia 15 é a deadline, tá? E que eu tenho que dar nota para vocês. Então, eu botei um prazo para mim para fazer tudo até dia 18. Tá? Então, todos os grupos, todas as pessoas têm que participar de alguma maneira para eu poder dar nota para vocês. Então, agora vamos abrir para perguntas. Professora, percebi apenas um grupo da minha sala está postando as questões na Wiki e não tem como aumentar o prazo até dia 20? Augusto, sabe qual é o problema? É que eu tenho prazo para postar as notas. Esse que é o meu problema. Por isso que eu botei dia 18, né? Hoje é dia 8? Dia 15 que eu botei, né? O dia 15, agora fugiu aqui. Para cada grupo conseguir postar. Vamos botar, se eu botei dia 15, vamos botar dia 18, aí hoje é dia 8, tem mais 10 dias, tá? E o pessoal que já comentou, continua comentando, que eu vou ver o processo todo. Para cada grupo conseguir postar pelo menos 2 vezes as 5 perguntas na Wiki. Os grupos estão meio desligados. Pois é, pessoal, isso também que eu fiz essa live, sabe? Eu queria até pedir para vocês, é uma coisa simples de se fazer. Eu tenho que dar nota para vocês. Eu facilitei as coisas, tá? O pessoal falou que o questionário ia ficar complicado, eu tirei o questionário, dá um trabalho danado para fazer, tá? Eu tirei, arranquei tudo, não, tá bom, vamos fazer uma coisa. A nota é do grupo. A nota é do grupo, Letícia. 2 vezes 5 perguntas. Os grupos estão meio desligados para fazer essa atividade. O que eu posso fazer, pessoal, para fazer que os grupos estejam ligados para fazer a atividade? Me digam. Tá? Eu não sei, eu não sei. Essa live também teve essa intenção de ver se
né, a gente dá um gás aí, né, nessa participação. Mas eu vou falar sinceramente, pessoal, essa participação, ela é boa para vocês, tá? Ela é boa para vocês, porque vocês vão ter Enem pela frente, né? As coisas vão melhorar, tá? Vocês vão ter Enem, vocês vão ter vida, vocês vão ter mundo do trabalho, vocês vão ter, né? Acho que o mundo não vai acabar ainda, tá? Então vocês vão ter, pessoal, tá? Vamos esperar que menos coisas ruins aconteçam, né? Mas eu não quero falar muito sobre isso, não, senão eu vou ficar triste. Não quero ficar triste, não. A gente tem que se manter forte, tá? E aí... E nem me falem, Regina Duarte, senão eu tenho um treco aqui. Melhor encerrar, senão eu vou ficar aqui de papo. Então, galerinha, agora sério, tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para aumentar a participação lá na Wiki? Porque quem fez já sabe que é um negócio simples, não é complicado, tá? Digam para mim aí, antes de ir embora, o que eu posso fazer? Ou a gente continua assim, dá um pouco mais de prazo, até dia 18, tá? Aí a gente tem do dia 8 ao dia 18. E... sugestões? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vocês acham que está indo bem assim? Só para a gente encerrar com algum comentário de vocês aí. Está indo bem assim? Continuamos assim? Podemos encerrar? Então, vou dar tchau, tá? Desejo Eu gostei assim, acho que tá bom. Tá, por mim tá bom. Beleza. Então, vocês acham que seria interessante fazer outra na terça-feira? Ou está muito em cima? Já ajuda a postagem, por enquanto tá tudo tranquilo. Sim, tá. Eu vou fazer outra, então, na terça-feira, às 16 horas. Tá? Terça-feira, às 16 horas. Aí, se vocês quiserem que eu responda perguntas pontuais, aí vocês me mandam no WhatsApp. Ó, fala disso na live, tá? Faz assim. Meu WhatsApp, eu deixei essa coisa aqui, essa live aqui, pública, então eu não vou dar meu WhatsApp, mas vocês sabem, vocês têm. Se não tem, o colega tem, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, ok? Fiquem bem. Ótimo final de semana para vocês. Bauman defendia que o homem poderia priorizar os princípios da organização sobre seus próprios ideais. Não exatamente o princípio da organização. Ele defendia o coletivo, mas não... É porque a gente tem que ter cuidado com o coletivo, não é qualquer coletivo. É isso que ele queria alertar, tá? Me veio essa dúvida só agora. Eu poderia fazer até para responder essa pergunta, please. Tá, é uma boa. Vou pensar, vou elaborar. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar essa perguntinha aqui. Consigo, ó. Vou copiar isso aqui, vou colar para mim, abrir a próxima live, tá? Vou abrir com a música. Pam, 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 pam. Não, brincadeirinha. Ctrl V. Tá. Consegui. Eu vou iniciar, beleza? Vou iniciar a próxima live com essa pergunta. Bauman defendia que o homem poderia priorizar os princípios da organização sobre seus próprios ideais? Uma ótima pergunta, muito boa essa pergunta, tá? Vou embasar legal com a teoria do Bauman.